Saiba que Satanás, ele conhece também as suas necessidades e vai oferecer para você, mas não aceite nenhuma oferta do inimigo nesse tempo de deserto. Eu sei que é um tempo doloroso, um tempo sofrido, um tempo de muita luta, de muita dor. Tem pessoas convivendo com a perda, de entes queridos que faleceram. Mas, sobre tudo isso, mantenha-se firme nas promessas de Deus. Ele tem o melhor para você. Ele conhece as suas necessidades, sabe do que você precisa. E no tempo certo, Ele vai te dar aquilo que é necessário. Foi o próprio Deus que levou Jesus ao deserto. Uma coisa é eu ir para o deserto com minhas próprias pernas. Outra coisa é eu ser conduzido por Deus ao deserto. E aqui diz que o próprio Espírito do Senhor foi que levou Jesus ao deserto. E com um propósito. Ele levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E é interessante que na passagem anterior, no capítulo 3 do livro de Mateus, o final do capítulo, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que uma voz se ouviu do céu dizendo assim: este aí é o meu filho e ele me dá muita alegria. Então a pergunta que fica para a gente é o seguinte: se Deus estava tão alegre com Jesus, por que ele levou Jesus para o deserto e permitiu que Satanás o tentasse? Deixa eu falar com você. Jesus, ele é a nossa referência nas Escrituras. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso parâmetro, aquilo que nós gostaríamos de alcançar. 1 João capítulo 4, verso 17, diz que neste mundo nós somos como ele. Então, do mesmo jeito que Jesus foi tentado, do mesmo jeito que Jesus foi provado no deserto, aqueles que creem em Cristo, aqueles que entregam a sua vida a Cristo, eles também estão sujeitos a passar por um tempo de provação no deserto, a passar pelas tribulações nesta vida. Então, Deus já sabia, na sua onisciência, que Jesus seria vencedor. Deus, quando mandou Jesus ao deserto, já sabia que Jesus iria vencer toda a tentação. E eu creio também, foi algo que Deus me falou, que pelo fato de que o ministério de Jesus fosse somente de 3 anos e meio, a partir dos 30 anos ele começa o seu ministério, ele é batizado e começa a ensinar, a formar discípulos, a pregar a palavra de Deus, mas aquilo duraria somente 3 anos e meio. Então Deus tratou de, num primeiro momento, antes de iniciar o ministério de Jesus, Jesus vencesse as tentações. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 e 15, o escritor aos Hebreus disse assim, olha, portanto, Hebreus 4, versos 14 e 15, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Era necessário que Jesus vencesse a morte, vencesse o pecado, vencesse o mundo. Então, de cara, Deus já permite que ele fosse tentado nas áreas mais cruciais. Se você acha que você é tentado, que você enfrenta provas, Jesus, no primeiro momento, ele enfrentou, no limite máximo, toda a tentação a que um ser humano pode vivenciar nessa vida, pode experimentar nessa vida. E Jesus, ele foi para o deserto e ele enfrentou a tentação não como Deus, mas como homem. É importante falar isso. Jesus, ele era Deus, ele estava na criação com Deus, ele tem os atributos de Deus, mas no tempo de deserto, ele enfrentou como homem. Assim como quando ele foi crucificado, ele enfrentou a cruz não como Deus, mas como homem. Tem pessoas que não têm a consciência disso. Tem pessoas que pensam assim, Jesus estava ali sendo crucificado,
Mas ele era Deus, talvez ele não estivesse nem sentindo dor nenhuma. Não, ele foi crucificado como homem. E ele venceu o deserto como homem. Jesus foi provado em relação às suas necessidades básicas. A Bíblia diz que ele teve fome. Nós vivemos um período de fome, um período de escassez. A economia, aos poucos, ela vai se afunilando e nós podemos, a qualquer momento, enfrentar um tempo em que as nossas despensas, a nossa geladeira vai refletir o que é a economia hoje. Jesus, ele teve isso. E aí ele teve, no momento de escassez, ele teve uma oferta de Satanás. O diabo chegou para ele e falou assim, olha, transforma pedra em pão, ué. Parece justo, né? Parece lógico. Você está com fome? Transforma pedra em pão. Deixa eu falar com você. Nenhuma oferta de Satanás para a sua vida pode ser considerada lógica, pode ser considerada coerente, se ela estiver contra os princípios de Deus. Às vezes, nesse tempo de crise, Satanás vai chegar com uma oferta para você que parece que é tudo de bom. Mas se é o diabo que está oferecendo, sai fora. Jesus, ele identificou na hora. Ele falou, e Jesus rebateu na palavra. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo, olha, eu estou sim com uma necessidade, eu estou com fome, mas tem coisas mais importantes para mim. Tem coisas mais importantes na minha vida do que ter a minha despensa cheia. Enquanto eu estiver alinhado com a vontade de Deus, para mim não importa. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai suprir a minha necessidade. Eu sei que no tempo certo os anjos de Deus virão e me servirão. Mas o diabo tentou ele em relação a isso. Transforme pedras em pães. Talvez você esteja vivendo um tempo de necessidades. Não só necessidades físicas, mas emocionais, sentimentais. E muitas vezes o diabo vai vir com uma oferta para você, que vai parecer assim, uma coisa boa, mas analise bem, entenda bem, saiba que Deus tem promessas, irmãos. Deus tem promessas. Não queira adiantar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Talvez em relação a um relacionamento. Tem gente que tem sofrido aí com um relacionamento. Tem gente que tem experimentado um tempo de escassez na sua vida sentimental. E aí a primeira pessoa que aparece, ela fala assim, é de Deus. E muitas vezes não é de Deus. Muitas vezes é algo que o inimigo está fazendo com que vá servir como pedra de tropeço para você, sabe? Então pense bem antes de entregar-se a alguém, antes de assumir uma postura. Saiba que Satanás, ele conhece também as suas necessidades e vai oferecer para você, mas não aceite nenhuma oferta do inimigo nesse tempo de deserto. Eu sei que é um tempo doloroso, um tempo sofrido, um tempo de muita luta, de muita dor. Tem pessoas convivendo com a perda, de entes queridos que faleceram. Mas sobre tudo isso, mantenha-se firme nas promessas de Deus. Ele tem o melhor para você. Ele conhece as suas necessidades, sabe do que você precisa. E no tempo certo, Ele vai te dar aquilo que é necessário. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra